Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o teu rosto e te dê a paz. Boa noite, amados irmãos. Paz seja convosco. A paz de Cristo, que excede todo o entendimento humano, venha transbordar em você, sobre você, dentro de você e através de você. Onde você estiver, que Deus te abençoa, que Deus te guarde, que Deus te proteja e que Deus em Cristo continua os livrar do mal, em nome do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Graças a Deus. Irmãos, hoje, quinta-feira, 19 horas e 30 minutos, do dia 3 de 6 de 2021, comemora, pois assim, o feriado Corpus Christi e que nessa noite, com certeza, o nosso Deus há de nos abençoar no nome do nosso Senhor Jesus Cristo Nazaré. Este amigo, irmão em Cristo que vos fala é o pastor Geraldo, eu sou pastor da comunidade cristã Pão de Deus, na rua Bicas, número 72, no bairro Industrial São Luís, na cidade abençoada e promissora de Betim, Minas Gerais, faz parte da região metropolitana de Belo Horizonte, que é a capital do estado, para a glória do nome de Jesus. E Betim faz parte, certamente, de um dos municípios muito abençoados do estado de Minas Gerais, uma grande cidade. Temos 853 municípios e certamente Betim é uma grande cidade, juntamente com a vizinha Contagem. Bendito seja o nome do Senhor. Amados, se você ainda não é inscrito no canal aqui da comunidade cristã Pão de Deus aqui no YouTube, que você possa inscrever e acionar, pois, o sininho, para que sempre que uma mensagem nova estiver postada, você possa receber, porque o YouTube, se você for inscrito e tiver o sininho acionado, assim que postar o YouTube, dentro de alguns minutos, ele manda para você uma notificação, entra aí no seu notebook, no seu smartphone, no seu tablet, e com certeza, assim que você pegar o seu aparelho, com certeza você vai ver a notificação e aí você vê a hora que for melhor para você, para a glória do nome do Senhor Jesus de Nazaré. Vamos orar, vamos falar com Deus e logo a seguir nós vamos passar para a meditação da palavra do Senhor, porque com certeza é a palavra de Deus que muda os nossos corações, muda a nossa vida, que nos abençoa, que nos fortalece, que nos sustenta, que nos levanta dia após dia para a glória do nome do Senhor Jesus de Nazaré. Oremos ao Senhor, grande Deus, soberano e eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, desse imenso universo. Nunca houve, jamais haverá um Deus tão grande, tão justo, tão fiel, tão verdadeiro, poderosíssimo em obras, riquíssimo em misericórdia, como é o Senhor. Não há Salvador senão o Senhor. Não há Deus fora de ti. Não há, meu Senhor, salvação fora de ti. Não há bênção, paz, graça e misericórdia fora de ti. Santíssima Trindade, Deus Pai, o Criador, Deus Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, e Deus Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Consolador. O Senhor é bom, em todo o tempo o Senhor é bom. Eterna a tua misericórdia, a tua fidelidade e verdade estende-se de geração em geração. Pai de amor, muito obrigado. Que o Senhor possa abençoar os irmãos, as suas ovelhas, a todos
os que estão perto, a todos que estão longe e todos quantos, Senhor, o nosso Deus chamar. Que haja salvação, reconciliação, cura divina, libertação, restauração, soluções dos problemas. Meu Deus e meu Pai, bênçãos, milagres e vitórias para todos aqueles que invocam o teu santo nome. Meu Deus, eu creio que o Senhor dos Exércitos está conosco, que o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu oro, Senhor, crendo que muita paz tem para os que amam a sua lei, e para eles não há tropeço. Achegamos ao Senhor nesta noite, neste dia, em oração, e que o Senhor possa nos direcionar na tua palavra, e que a tua palavra nesta noite possa trazer edificação, exortação, consolação, nos mostrando de contínuo o caminho do arrependimento, o caminho da salvação, da reconciliação, da cura, do perdão dos pecados, da restauração de lar, de casamentos e de famílias, porque certamente, ó Deus, família é a célula máter da sociedade, a qual o Senhor tanto ama. Bendito seja o teu santo nome. Eu estou orando em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Antecipe os meus sinceros agradecimentos. Pai de amor, vou exercer mais uma vez o ministério que o Senhor me confiou de pregoeiro de boa nova, de pregoeiro do evangelho do reino e da graça e da verdade do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Reconheço as minhas limitações, portanto, eu invoco o teu nome, eu invoco a tua graça, a tua misericórdia, a tua unção e o teu poder, e que o Espírito do Senhor possa falar através, meu Deus, dos meus lábios, e que corações sejam transformados, renovados, fortalecidos, vivificados, corpo, alma e espírito, e que o Senhor possa, ó meu Deus, concluir a boa obra que o Senhor começou, certamente, meu Deus e meu Pai, na terra. Antes mesmo da fundação do mundo, o Senhor tem um plano de salvação para aqueles que crêem em Jesus Cristo, nosso Senhor, invoca o nome dele. Obrigado, ó Cordeiro Santo, que foi imolado, conforme o apóstolo Paulo declara em Efésios, antes da fundação do mundo. Louvado seja o teu santo nome. Eu estou orando e a todos eu estou abençoando, no nome do Pai, no nome do Filho e no nome do Espírito Santo. É no nome do Senhor Jesus que eu oro, Pai. E no nome de Jesus eu já te agradeço. Em nome do Senhor. Amém. E graças a Deus. Amém, meus irmãos? Amém, minhas irmãs? Vamos meditar na palavra do Criador, que nesta noite está no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que Marcos escreveu no capítulo de número 9, do versículo 16 ao versículo de número 27. A nossa reflexão está no Evangelho que Marcos escreveu, evangelista Marcos escreveu, no capítulo de número 9, no versículo de número 16 ao versículo de número 27. Podemos fazer a leitura da palavra do Senhor? Então está escrito assim em Marcos 9, 16. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com o espírito que o impede de falar. Onde quer que eu apanhe, joga-o no chão.
ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsasse o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para o matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. E o espírito gritou e agitou violentamente e saiu. O menino, como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Diga comigo, graças a Deus. Meus amados irmãos, igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade, noiva amada, comprada, redimida, lavada, purificada e santificada pelo precioso sangue de Jesus vertido no Calvário e pela água da palavra, a água do Espírito eterno do nosso Deus, de uma maneira linda e maravilhosa. Irmãos, em meio aos nossos, eu disse, em meio aos nossos fracassos, às nossas impossibilidades humanas, em meio às nossas dificuldades, em meio às situações, às vezes, que enfrentamos, dentro da nossa impossibilidade humana, quando nós não podemos fazer a obra, operar algo especial, eu vejo a misericórdia, a bondade, a grandeza, a graça, a presença, o amor do Senhor sendo derramado abundantemente sobre todos e principalmente sobre aqueles que crê para desfrutar mais e mais do seu amor. Nesse texto está explícito, dentro do seu contexto, o Senhor Jesus estava no monte chamado Monte da Transfiguração, aonde certamente diante de Pedro, Tiago e João, que são os dois irmãos Tiago e João, filho de Zebedeu,
aonde o Senhor conversava com Moisés e com Elias, é o dentro do contexto. E ele descendo do monte, certamente os outros discípulos, que não contava com Pedro, nem Tiago e nem João, e nem o Senhor Jesus não estava presente nesta situação anterior ao versículo de número 16, a qual começamos, certamente, ao chegar naquele lugar, tinha uma multidão e tinha também uma discussão, podemos assim dizer, teológica entre os discípulos do Senhor Jesus, os fariseus, os escribas, os mestres da lei e também os judeus. Tinha uma aglomeração muito grande de pessoas. Estavam numa discussão teológica terrível, violenta. E um homem daquela multidão clamou a Jesus, pediu a Jesus, rogou a Jesus uma ajuda, um socorro, um auxílio, uma intervenção. E ele mesmo revela o porquê que ele pede ajuda, socorro, amparo, auxílio, uma intervenção milagrosa e poderosa do nosso Cristo, do nosso Salvador, do nosso Senhor para o socorrer. Primeiro, ele disse que tinha um filho único e esse filho estava endemoniado, conhecido também como o jovem lunático, o epilético, que na verdade era demônios, que tinha apossado daquele menino desde a sua criancice, ou desde quando ele era bem pequenininho, podemos assim dizer. Não sei se com 1 ou com 2 anos de idade, ele certamente, aqueles demônios, aquele demônio, apossou daquele menino de uma maneira tão violenta, e ele mesmo tem um discernimento, que o espírito não deixava o menino falar. E Jesus confirma isso ao expulsar aquele demônio, chamando ele de espírito mudo e surdo. Aquele moço não sabia que o espírito era surdo, mas automaticamente ele sabia que aquele espírito impedia o menino dele, o seu filhinho único, de falar, porque ele fala. Algumas versões diz que ele chega a dizer que o menino, o espírito era mudo. E aqui mesmo, na nova versão internacional, ele chega a dizer que o espírito impede de falar. Então, em outras palavras, ele está dizendo, nessa versão que eu estou aqui, na nova versão internacional, que o espírito era tão cruel, tão perverso, tão mau, que tanta maldade que ele fazia com este menino, dentre elas, não deixava ele falar. E Jesus chama o espírito de espírito mudo e surdo. Mas eu dizia que às vezes eu e você entramos em discussão, nós entramos em discussão intermináveis, sabe? Discussão teológica, discussão filosófica, ou discussão religiosa. E isso nos impede de fazer a obra. Isso nos impede de cumprir a nossa missão a qual o Senhor nos chamou. Porque os discípulos aqui, meus irmãos, não conseguiram expulsar aquele demônio, libertar aquele menino. Porque o próprio pai chega a dizer
que ele trouxe o seu filhinho para que os discípulos o curasse ou o libertasse, e aqui nesta versão ele chega a dizer que eles não conseguiram. Mas eu entendo, em partes, por que eles não conseguiram. Primeiro, eles estavam discutindo. Uma briga, sabe? Um falando mais alto que o outro, um querendo saber mais do que o outro, e aí por diante. Um fala que cria dessa forma, o outro falava que não, eu creio é assim, e aí por diante, aí por diante. E isso a obra é impedida de ser realizada. Estratégia do próprio diabo. Às vezes eu e você, ao invés de falar de Jesus, das maravilhas de Jesus, da bondade de Jesus, do amor de Jesus, do desejo de Jesus libertar, curar, transformar, salvar, reconciliar, às vezes nós falamos um tanto de outras coisas e secundária, mas o ponto focal, o foco verdadeiro, que é Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador, às vezes ele é o último a ser dito. E quando é dito, às vezes a discussão está tão acalorada, os nervos já estão à flor da pele, que quando falamos de Jesus e em Jesus, as pessoas nem dão mais credibilidade. Porque às vezes já falamos com desabafo, às vezes para tentar amenizar aquela situação. Mas em tudo isso, eu vejo aqui, nas nossas impossibilidades, nas nossas dúvidas, nas nossas dificuldades, como homem, como ser humano, que é muito falho, Jesus está sempre disposto a socorrer, a ajudar, a mudar o curso do fracasso, da derrota, da humilhação, da tristeza, mudar tudo isso com vitórias, com bênçãos e com milagres. Ô, irmãos, Jesus é lindo, Jesus é perfeito, Jesus é maravilhoso. Ele não despede aqueles que buscam ajuda nele e dele de mãos vazias. Aquele moço, aquele pai triste, apavorado, preocupado, ansioso, sabe? Talvez esse garoto já tinha uns 15 anos, talvez já tinha mais de 10 anos de sofrimento, e ele chega a dizer que o espírito era tão cruel, era tão perverso e era tão mau como é o diabo com seus demônios, que o espírito, quando tomava, ele espumava pela boca. Já parou para pensar? Babava mesmo, espumava pela boca, sabe? Conforme podemos assim perceber, como um boi, quando está mugindo, ou seja, ruminando o capim, um alimento que comeu, ou a cabra, que também rumina, e aí por diante, sabe? Sim. Então, o menino espumava pela boca, rangia os dentes, ficava rígido, sem movimento, podemos assim dizer. O espírito era tão cruel que deixava aquele menino sem movimento, como se tomasse os músculos, os nervos, as articulações e deixava tudo rígido, rígido, assim, ó, sem movimento algum, não tinha movimento nenhum, menino. E de vez em quando, a coisa ruim ainda jogava o menino no fogo, podemos assim dizer, né?
para o aquecer, para o queimar, para matar o menino queimado no fogo, fazer dele brasa, carvão, combustível, sabe? E de vez em quando ele pegava e jogava ele na água. Que negócio esquisito, já parou para pensar? Está parecendo o ferreiro, né? Que trabalha, às vezes fazendo faca, facão, ou até mesmo uma talhadeira, o ponteiro para construção civil, que é usado desta forma. Esse que vos fala conhece aí um pouquinho do que eu estou falando, porque eu já trabalhei nisso em manutenção, sabe? Precisava de pegar o aço, aquecer até uma certa temperatura para colocar, para temperar, ou colocava na água, ou até mesmo no óleo diesel, óleo de motor, e aí por diante. Pois é. Esse demônio aqui fazia com esse menino isso. Deixava ele rígido, espumando pela boca, sabe? Sim. E, além de tudo, jogava ele no fogo e jogava ele na água. Misericórdia. Misericórdia. Eu não sei o estado deplorável deste menino, mas de uma coisa sei. Como termina que se conta. Jesus nunca despreza socorrer ninguém que busca ajuda, socorro, amparo, auxílio. Todos aqueles que precisam de uma intervenção do Senhor, ele está disposto a intervir para melhor, para mudar o quadro do fracasso, da derrota, do choro, da tristeza, da angústia, da ansiedade, das preocupações, mudando tudo. E aquele menino que chegou ali endemoniado, totalmente lunático, parecendo até mesmo uma pessoa com a crise de epilepsia, porque a pessoa numa crise de epilepsia baba pela boca. Sim, chamada de convulsão também. Baba pela boca, às vezes contrai os nervos, fica rígido. Se não tiver, tem que procurar imediatamente abrir a boca da pessoa, porque ele pode morder a língua e até mesmo cortá-la, como a língua pode enrolar e certamente ele parar de respirar e pode até ir a óbito por uma parada chamada cardiorrespiratória. Para de respirar e certamente depois o coração também para. Então, é essa situação. Era semelhante a isso, essa situação aqui. E é muito triste, irmãos, que os discípulos não puderam. Quando eu e você não podemos, Jesus pode. Estamos em meio a uma pandemia universal, que os governantes não sabem muito o que fazer, os políticos muito menos, às vezes até a medicina pega de surpresa, com tanta tecnologia, com tanto conhecimento, às vezes também é pega de surpresa, ainda que já tem 1 ano e 4 meses aproximadamente, só no Brasil, que estão convivendo com isso, começou nada mais, nada menos de fevereiro de 2020, nós já estamos em junho de 2021, então nada mais, nada menos que uns 16 meses nessa situação. Claro, é evidente, já melhorou muito a medicina, tem cuidado, quanto mais, com mais sabedoria, com mais graça, dada pelo Senhor, mas pega de surpresa em determinadas situações. Mas nada pega o Senhor de surpresa. O Senhor chegou ali na hora certa, no momento certo. E aquele pai foi até Jesus, e é muito triste repetir isso. Eu trouxe meu filho aos seus discípulos,
E eles não puderam libertar. Ou seja, infelizmente, entendo eu, que começou por causa de uma discussão. E o diabo faz isso. O diabo gosta de colocar esse tipo de discussão interminável entre os irmãos, às vezes ministério de louvor, corpo diaconal, entre os irmãos da igreja, porque na confusão você sabe como é que é, né? Pois é. Quanto mais confusão tiver, mais o diabo ganha terreno. Quanto mais oração tiver, menos o diabo ganha. Ele está sempre perdendo. Quanto mais palavra de Deus tiver, quanto mais amor a Cristo tiver e amor ao próximo, quanto mais perdão tiver, quanto mais palavra de Deus tiver, quanto mais santidade tiver, aí o inimigo vai perder terreno e perder e perder. Quem sabe que está enganado? Terreno é na sua casa, na sua família, seu casamento, nas suas finanças, aí no seu local de trabalho, porque tem discussões aí intermináveis e no meio dessa discussão, essa briga, essa contenda, essa discórdia, quem ganha é só o inimigo, que ele veio para matar, roubar e destruir. Mas aqui o Pai veio buscar socorro. Os discípulos não puderam ajudar, infelizmente. Infelizmente. Mas Jesus diz que a geração era incrédula e perversa. Ele começa aqui, ó, explicar o porquê que o negócio estava daquele jeito ali. O circo estava pegando fogo e os bombeiros estavam de férias, sabe? Porque o verdadeiro bombeiro é aquele que é o Senhor absoluto, estava chegando naquele momento lá do monte, sabe? Pois é. Chamou eles de geração incrédula e perversa. E diz: até quando eu estarei convosco? Ô, meus irmãos, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Isaías 55, versículo 6. Então Jesus falou: olha, até quando eu estarei com vocês? E até quando vocês sofrereis? Ele está dizendo: olha, está aqui a solução dos problemas. Está aqui aquele que veio mudar esse quadro de sofrimento, de tristeza, de fracasso. Mandou trazer o menino. E trouxeram o rapazinho. Quando trouxeram o rapazinho, certamente o demônio que estava naquele menino, quando viu a Jesus, o tomou novamente. Jogou aquele menino por terra e fez um verdadeiro escarcéu, fez um verdadeiro barulho, fez um verdadeiro movimento estranho, sabe? Um negócio horroroso. Com certeza que aquele menino caído no chão, aquilo era uma cena horrível, terrível, e que o pai estava acostumado a conviver. Oh, meus irmãos, oh, minhas irmãs, só sofremos ou só permanecemos em meio a sofrimento, dor, choro, tristeza, até Jesus chegar, ou até virmos até Jesus, porque quando nós vamos até Jesus, o curso de tudo aquilo que estava findado ao fracasso, a derrota, a humilhação, a bancarrota, ou seja, aquilo que não tinha controle nenhum, como se fosse um trem descarrilhando aí nos trilhos, sabe? Jesus muda esse curso. Muda mesmo, pastor? Com certeza, irmãos. Em meio às nossas impossibilidades, por causa das nossas discussões intermináveis, mas quando Jesus chega, a situação é mudada. O quadro é mudado, porque ele é todo-poderoso. Jesus é bom. Jesus é misericordioso. Jesus é fiel. Jesus é maravilhoso. Jesus é grande. E ele vive. Ele reina para sempre. Ele não está satisfeito com o seu fracasso, com a sua derrota, com a sua tristeza, com a sua humilhação. Ele não está satisfeito com a sua doença, com a sua dor, com o seu sofrimento. Ele não está satisfeito com a crise do seu casamento, a crise familiar,
a sua crise financeira de desemprego, ou a sua empresa. Não! Seu negócio, ele não está satisfeito com isso, porque ele quer o bem-estar do ser humano. Enquanto o diabo, se tem algo que vai de mal a pior, o diabo fica feliz e aplaudindo e rindo, Jesus fica muito triste, porque a alegria dele é ver as famílias abençoadas, buscando a ele, prosperando, vencendo, triunfando, sabe? Progredindo, avançando, servindo a ele com alegria, apresentando diante dele com cântico, sabendo que ele é Deus, que foi ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelha do teu pastoreio. Isso é o Salmo do capítulo número 100, sabe? Chega até o versículo número 3, isso é bonito, isso é lindo, isso é maravilhoso. E aí, meus irmãos, quando aquele menino foi trazido pelo pai, aí quando o demônio pegou novamente e jogou por terra, e começou aquela cena mais horrível, aí começou a multidão também a aglomerar, sabe? Sim, começou a multidão a aglomerar, aí Jesus dirige até o pai e pergunta para ele, sabe? Olha, há quanto tempo isso vem acontecendo? Isso aqui é importante. Isso aqui é muito lindo. Jesus, ó, enquanto eu e você queremos podar os problemas lá pelas pontinhas, Jesus vai lá na raiz do problema. Jesus vai na causa, para que a causa, uma vez eliminada, a ação vai embora. Tinha uma causa. A causa dos discípulos não poder expulsar, primeiro, era uma discussão. E segundo, o que Jesus nos explica no texto, era por causa da fé dos discípulos, porque ele mesmo chega a dizer em Mateus capítulo 17, tem esse mesmo texto lá em Mateus, tem Lucas também, capítulo número 9, sabe? Lucas, sabe? Também tem. Aí, irmãos, Jesus explica que aquela casta de demônios não poderia ser expulsa senão pelo jejum e pela oração. Parece que os discípulos não faziam nada disso, né? Pelo menos jejuar, eu sei que eles não jejuavam, porque o próprio Jesus, uma vez, confrontou os fariseus e os doutores da lei, justamente com relação a jejum. Os discípulos de João Batista, que vem questionando, discípulos fariseus, que os discípulos não jejuavam, aí Jesus fala com eles: pode alguém jejuar enquanto o noivo está presente? Mas quando o noivo for tirado, aí certamente eles vão jejuar, né? E não tem jejum senão com oração, porque se for jejum só, é apenas regime, sabe? Agora, se tiver oração, aí é jejum ao nosso Deus. Então, queridos, queridas, aí Jesus pergunta para aquele homem: há quanto tempo sucede isto? Ou há quanto tempo isso tem acontecido? O homem tinha discernimento, o espírito era mudo, deixava o filhinho dele mudo, sabe? Pois é. Quem sabe que tentou de todas as formas resolver o problema. Tanto tentou que foi até os discípulos não puderam. Mas aí Jesus pergunta, vai na raiz do problema. Há quanto tempo isso sucede a ele? Aí o homem vira para Jesus e fala: desde a sua meninice, podemos assim dizer, ou desde o início, ou seja, logo quando ele nasceu, ou desde a sua infância. Está aqui, ó, é o versículo de número 21. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Aí ele diz: desde a infância, respondeu ele. Aí que ele vai dizer, ó, muitas vezes esse espírito tem o lançado no fogo e na água para o matar. Mas aí esse mesmo homem diz: mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos.
Aí sabe qual a resposta de Jesus para ele? Disse Jesus: tudo é possível ao que crê. Penso eu que logo na infância deste menino, esse pai recebeu uma missão, recebeu um mandamento, uma ordenança do eterno Deus Todo-Poderoso, e ele não creu, ele descreu. E a Bíblia Sagrada nos diz, no Provérbios 26, autor do versículo 2, que maldição sem causa não vem. Alguma coisa aconteceu aqui, nesse período da infância desse menino, quando esse espírito mau apossou deste menino. Ainda que os pais, ainda que os filhos não levam maldição no lugar dos pais. Mas alguma coisa aconteceu. Alguma legalidade no mundo espiritual, esse judeu que era pai desse menino, era israelita, tá? Era descendência de Abraão, de Isaac, de Jacó. Penso eu que sim, viu? Era israelita, tá? Israelitas todos descendentes de Abraão, de Isaac e precisamente de Jacó, que é o pai dos 12 patriarcas da nação de Israel. Alguma coisa aconteceu aqui. Eu não sei o que é, mas eu posso conjecturar sem deturpar o texto, porque Jesus não ia perguntar para esse pai há quanto tempo sucedia isso, se não tivesse alguma coisa a ser resolvida. Jesus levou esse homem lá no passado, para ele lembrar de alguma coisa. E ele lembrou. Porque aí esse homem clama, suplica aos prantos, ao choro mesmo, a lágrimas. Ajuda-nos, se podes. Aí Jesus diz: se podes? Se tu podes crer, tudo é possível que crê. E aí a resposta desse pai logo a seguir. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio. Algumas versões diz: creio, Senhor. Nessa minha diz: creio, ajuda a vencer a minha incredulidade. Ah! Quer dizer, então, que ainda que ele diz que crê, mas certamente penso eu que ele lembrou lá da causa do problema. Incredulidade. Quando eu e você temos incredulidade, o Senhor não tem motivação nenhuma para operar na minha vida e na sua vida. Nesse mesmo livro aqui de Marcos, capítulo número 6, em Nazaré, onde Jesus foi criado, porque ele não nasceu, não foi em Nazaré, ele nasceu, foi em Belém, da Judéia. Então, mas nesse capítulo 6 de Marcos, Jesus em Nazaré, ele confronta a incredulidade dos judeus, do povo que habitava ali em Nazaré. Por quê? Porque eles não criam, não creram de maneira nenhuma, ao ponto de Jesus fazer poucos milagres, colocando as mãos sobre alguns e, penso eu, abençoando, orando. E aí Jesus retira deles por causa da incredulidade. A incredulidade atrapalha a ação de Deus na minha vida e na sua vida. A incredulidade atrapalha a ação de Deus no seu casamento, na sua família, nas suas finanças, sua vida espiritual, na sua saúde. A incredulidade é terrível. Por causa da incredulidade, nós nem recebemos perdão de pecados. Porque quando nós cremos, nós confessamos, arrependemos e pedimos força ao Senhor após o perdão para deixar, para ter uma conversão de fato. Mas quando não cremos, nem perdão nós recebemos. O perdão, certamente o pecado permanece por falta de fé, incredulidade. E esse homem pede: creio, Senhor, ajuda na minha
incredulidade. Algum momento da vida desse homem, na infância dessa criancinha, que na época era uma criancinha, agora já era um jovenzinho, talvez uns 14 anos, 13, 14 anos talvez, entre 10 aos 15 anos de idade, e isso aconteceu na infância. Ele lembrou. E aí, Jesus repreendeu aquele demônio, aquele espírito mau, que Jesus chama de espírito mudo e surdo. O espírito mudo e surdo. Pois é, surdo e mudo. Mas quando Jesus repreendeu e deu uma ordem explícita, sai dele e não volta mais para ele. Ou seja, nunca mais, da agora para frente ele está livre. Jesus nos colocou livre, meu irmão, minha irmã. É para a liberdade que Cristo nos libertou, conforme o livro, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo número 5. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, sabe? Que coisa bonita, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Isso é lindo. E aí Jesus repreendeu, deu uma ordem para aquele espírito surdo e mudo. Imediatamente, aquele espírito mudo e surdo jogou aquele menino no chão, saiu dele e certamente nunca mais voltou para aquele menino. Ao ponto do povo que estava ali, aquele aglomerado de pessoas, aquela multidão, começou a conjecturar, falar um ao outro. Nem ele não pôde fazer o bem para esse menino, porque ele morreu. Eles pensaram que ele tinha morrido, mas não tinha não. Tinha não. Quem sabe que você mesmo tem imaginado coisa, que morreu alguma coisa aí na sua vida, no seu relacionamento, seu casamento, família, filhos, parentela, saúde, finanças, vida espiritual ou emocional. Morreu. Ainda se tiver alguma coisa morta, verdadeiramente, Jesus Cristo faz ressuscitar quando nós cremos. Porque Jesus Cristo é aquele que ressuscita mortos. Ele falou para Marta, sabe? Aquele que crê, ainda que morra, viverá. Então isso é bonito. Aí Jesus tomou aquele menino pela mão, o ergueu completamente liberto, completamente lúcido e completamente restaurado. Oh, meus irmãos, precisa de socorro, precisa de ajuda, precisa de uma intervenção divina? Traga o seu problema a Jesus. Como termina é que se conta. Os discípulos não puderam libertar aquele menino. Pelo menos 9 deles estavam ali. Pedro, Tiago e João chegou com Jesus. Ele não estava ali, não. Esses 3 não estavam ali, eu posso te afirmar. O homem trouxe o filho lunático, endemoniado, que babava, espumava pela boca, rangia os dentes, ficava rígido, parecendo uma chapa de aço, uma barra de ferro, de construção ou de qualquer outra coisa aí que você possa imaginar. Foi assim que a história começou. Mas como é que terminou? Como termina que se conta? Eu gosto disso. Terminou com o filho restaurado, liberto, transformado, e o pai também com a sua vida restaurada. Porque o pai, com certeza, foi lá no passado e acertou lá alguns pontos que precisava de acertar, sabe? E aí, o Senhor fez uma grande obra. O Senhor está sempre disposto a fazer algo. Fechei a Bíblia.
importante para mim e para você? Tem alguma coisa, quem sabe, que os seus vizinhos, seus colegas, parentes, ou quem sabe que você mesmo pensou que não tem mais jeito, acabou, vai de mal a pior, a sua vida está fadada ao fracasso, à derrota, à humilhação. Às vezes alguém até já tem te falado isso, e principalmente o diabo, que é mentiroso, pai da mentira, mas eu te digo, é mentira dele, viu? Você trouxe o problema até Jesus? Se não trouxe, demorou. Traga logo, depressa, rápido, já, agora, que ele vai mudar o curso dessa situação. A situação do texto aqui do filho do homem era terrível. Era terrível. Já tinha buscado ajuda, com certeza, em dezenas de lugares. Ou você acha que não? Quem que quer ver o seu filho sofrendo? Medicina daquela época? Com certeza. As casas de orações daquela época, sinagoga? Com certeza. E levava o filho dele lá. Mas ia sempre de mal a pior. Ia mal, voltava pior. Até o momento que ele levou até os discípulos e não conseguiram resolver. Mas aquele que pode tudo chegou e mudou aquela situação. Ele chega hoje aí para te socorrer, para te ajudar e para transformar essa situação. Porque aquele menino foi completamente liberto, transformado, curado, restaurado. E houve ali grande bonança. Que seja assim para com você, para com a sua casa. Pai de amor, em nome de Jesus eu oro. Meu Deus, quem sabe que do outro lado aí, ó, hoje, amanhã ou depois, quando me verem, de repente, Senhor, tem situações igual a esta, semelhante a esta, inferior a esta ou superior a esta. Eu disse, Senhor, e afirmo que os problemas existem até ser levado à presença do Senhor. Porque quando é levado à presença do Senhor, há uma solução, há uma mudança, há um socorro, há uma ajuda, há uma transformação. E como termina que se conta, Senhor. O pai voltou para casa feliz, o filho completamente liberto, transformado, restaurado, e aqueles que ali estavam, com certeza, viu milagres e prodígios, que possam todos os vizinhos, os colegas, os amigos, a parentela, ver prodígio nesse lar, nessa casa, nessa família, nesse casamento, nessas finanças, nessa vida espiritual, sentimental, conjugal, familiar, Senhor. Em nome de Jesus, que os espíritos surdos e mudos vá embora. A surdez para não ouvir a tua palavra, a mudez, o mudo que não fala a tua palavra ou faça a boa confissão, nesta noite eu os liberto no poder do nome de Jesus. Espírito surdo e mudo, vá embora desse lar, dessa casa, dessa família e não volte mais no nome de Jesus. Eu oro, Senhor, e no nome de Jesus eu declaro, Senhor, como termina que se conta, o Senhor tomando aquele menino pela mão e o levantando. Toma essa família pela mão e os levanta, os ergue, Senhor, e os coloca na posição de filhos e de filhas que são. Ainda que hoje poderá estar sendo servo do diabo e do engano, mas que o Senhor possa os libertar e colocá-los na posição de filhos do Senhor, através da confissão de Cristo como único, suficiente Senhor e Salvador. Eu oro. E a todos eu abençoo, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, não apenas hoje, mas permaneça para sempre. Fica em paz, permaneça em paz, e Deus em Cristo os abençoe,
os guarde, os proteja e continue os livrar do mal, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Jesus é aquele que combate causa e efeito. Às vezes eu e você queremos combater efeito, mas Jesus vai na causa e combate ela, que o efeito vai embora no nome de Jesus. Não é inscrito no canal? Inscreva no canal, aciona o sininho. Você gostou? Dá um joinha. Ali nos comentários, glorifica o nome da majestade do Senhor Jesus, sabe? E alegria para nós, a glória é para Ele. Graça e paz. Deus abençoa. Até uma próxima oportunidade, querendo nosso Deus, e Ele quer. Graça e paz. Amém.